A paz do Senhor, meus irmãos, trazendo aqui uma palavra de meditação para iniciar a nossa semana, para iniciar o nosso dia, em nome de Jesus. A passagem que eu quero me utilizar, ela está no livro de Marcos, ali no capítulo 2, a partir do versículo 15, onde Jesus ele está na casa de Levi, de Mateus, sentado à mesa junto com publicanos e pecadores. E ali no mesmo recinto, no mesmo lugar, estão os religiosos, os fariseus, onde começam a julgar Jesus, o porquê ele está sentado na mesa com pecadores e publicanos, visto que os publicanos eram judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos dos judeus. E para a maioria dos judeus e dos religiosos, principalmente, os publicanos eram abomináveis. E Jesus está ali no meio deles. E aí Jesus, ele solta uma das suas mais famosas frases, uma das mais famosas frases da Bíblia, onde provavelmente você já ouviu, ele diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os sãos ao arrependimento, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então ele fala essa passagem, ele fala essa frase, relatando a sua missão na Terra. E é interessante que essa passagem, irmãos, ela é figurativa já desde o início, porque retrata Jesus sentado à mesa com pecadores e publicanos. E isso tem uma figura, irmãos, porque hoje o reino de Deus ele é espiritual, ele é dentro daqueles que creem em Deus. Mas chegar a era, e está bem próximo à época, onde o reino de Deus será físico. E os pecadores e publicanos, ou aqueles que têm a ciência e a consciência de que são pecadores, mas de que Jesus veio para libertar-nos do pecado, os que têm essa consciência serão os que estarão à mesa com Jesus. Não o religioso, não o que acha que a sua justiça basta, não aquele que não vê a necessidade da obra de Cristo, não aquele que vê a necessidade de se arrepender, não, mas sim aquele que sabe que está no pecado, sabe que está numa vida de pecado e que necessita do Salvador e da salvação de Jesus. Esses são os que estarão à mesa de Jesus, com Jesus, se alimentando, comendo pão com o Senhor. E por que são esses? Porque quando entendemos que estamos numa natureza de pecado, porém Jesus nos resgata dessa natureza de pecado, mediante o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos membros da família de Deus. Um pouquinho mais para frente aqui, a palavra vai falar que Jesus estava também numa casa, onde a multidão cercou a casa, e veio a família de Jesus, veio a mãe e seus irmãos, Maria com seus irmãos, e chamaram e pediram para aquela multidão chamasse Jesus, dizendo que a família dele estava ali. E aí ele olha para a multidão e fala, quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Os que fazem a vontade de Deus, ele aponta para a multidão, os que fazem a vontade de Deus, esses são a minha família. Aqueles que se rendem para Deus, aqueles que compreendem, que têm a ciência, a consciência de que estão pecados, estão no pecado, que vivem uma natureza de pecado, mas que Jesus veio para libertar-nos dessa natureza de pecado, são esses que estarão à mesa com o Senhor, são esses que farão parte da família de Deus. Então, irmãos, não se vistam de uma capa religiosa. Aqueles fariseus estavam vestidos de uma capa de alta justiça, onde a justiça de Deus não era necessária para eles, mas Jesus ele veio para fazer em nós a sua justiça. Ele veio para fazer de nós justiça de Deus. Então creia na obra de Cristo. Creia na obra de Cristo. Seja um crente, não religioso. De religioso o mundo já está cheio. De religioso, percebam, enquanto os pecadores e os publicanos estavam ao redor de Jesus, ouvindo as suas palavras, recebendo a liberdade de Cristo, recebendo a salvação de Cristo, o religioso estava olhando, julgando a si mesmo, santo, perfeito, e julgando aqueles que precisavam do Senhor. Seja um daqueles que sabe que necessitam do Senhor, porque necessitamos do Senhor. Todo homem necessita de Jesus. Todo homem necessita da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Seja um crente, seja um filho de Deus, seja um cristão genuíno e verdadeiro. Deixe Jesus libertar, curar e salvar você. Em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, meus irmãos. Amém.